Bem, Glaucia, se o Brasil for à decisão, são 9 partidas. E aí o Jandrei, que renovou o contrato o ano passado, muita gente até questionou a renovação do contrato do Jandrei, será o titular nesse período. E o Yang, que é da base e é hoje a terceira opção, passará a ser o substituto imediato do Rafael. Agora, uma outra convocação que já está certa é a do goleiro Rafael. Deve se apresentar à seleção brasileira já no dia 3 de junho, antes um pouco aí, porque tem os amistosos. E aí fica com a seleção, caso chegue à final no dia 14 de julho, pode desfalcar o São Paulo até em 9 jogos. Salve, salve, torcida tricolor! Vamos acompanhar as notícias do São Paulo Futebol Clube, que essa semana enfrenta o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, galera. Também tem a novidade aí, a convocação do Rafael, que eu não sei se eu fico feliz ou triste, né, galera? Feliz pela convocação do nosso goleiro aí, mostra que ele vem fazendo um bom trabalho e vai disputar a Copa América, mas também preocupado, né? Porque a gente pode ficar até 9 jogos sem contar com ele, que vem sendo um dos principais jogadores do nosso time, não é verdade? Bom, de qualquer forma, eu peço que você se inscreva no canal para apoiar o trabalho. E em troca, eu não vou ficar de enrolação aqui com vocês, tá? É grátis e não cai o dedo. Então se inscreve aí e vamos embora pro vídeo. Agenda do Tricolor para os próximos dias. Começando com esse jogo de volta aí de Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, em casa, quinta-feira. Depois tem o Tadieres pela Libertadores e aí a sequência de Brasileirão. Corinthians, Cuiabá e Vasco. Edu Afonso chegando aqui conosco também para o nosso papo, trazendo as informações do São Paulo nesse início de semana. Tudo bem, Edu? Um beijo para você, seja bem-vindo. Escuta, esfriou, peraí, antes a gente entrou aqui, tava quente, aí o Nicolete chegou e falou que tá uma chuva danada lá fora. Como é que eu vou embora? Que eu saiba, o Edu tá em São Paulo. Eu ia correr depois daqui, pelo jeito tá chovendo também, então chovendo de frio. Vou ter que vagabundar hoje, não vou nem treinar, que beleza. Bem-vindo, Edu. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você também. Abraço, Renato, Donan, fã de esportes. Estou aqui no CT, tô do lado de vocês, em 2 quilômetros no máximo. Não tá chovendo, essa chuva do Nicolete eu realmente não vi, mas deu uma esfriadinha assim para usar esse casaco. Não tá mais aquele clima de 30 graus, não. Bem, Glaucia, neste momento eu devia estar lá no Morumbis, porque não fosse a paralisação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo estaria terminando a sua concentração e em instantes sairia aqui do CT para o jogo desta noite contra o Cruzeiro, que seria às 8 da noite. Mas com essa paralisação, tanto o jogo de hoje como o do próximo final de semana, que previamente já estava adiado, porque seria contra o Inter em Porto Alegre, eles caíram, então, como você mostrou, nas 2 próximas semanas restaram as Copas. Na do Brasil tá tudo ótimo, o time abriu uma longa vantagem de 3-1 contra o Águia de Marabá. O Águia de Marabá é o último colocado do grupo B da Série D, tem apenas 2 pontos em 4 jogos, vem de uma goleada de 4-0 para o Maranhão no final de semana, não deve impor dificuldades. Se tivesse o jogo do Brasileiro hoje, provavelmente o São Paulo iria com time reserva na quinta-feira. Porém, como não tem esse jogo, e para não ficar inativo o time titular de quinta-feira passada até quarta-feira, quando decide o primeiro lugar do grupo com o Tadieres na Libertadores, é muito provável que o Zubeldia, para depender até sua invencibilidade, coloque, se não força máxima, algo próximo a isso, senão os jogadores vão parar por 15 dias, é muito tempo sem jogar. Então essa é a pretensão, vamos acompanhar os treinos por aqui. Mas vamos falar de 2 assuntos bem importantes do São Paulo. O primeiro, a convocação de Rafael para a disputa da Copa América. Pelo lado do atleta, maravilhoso. O jogador já tinha sido chamado na última data FIFA e agora com a lesão do Ederson foi chamado para a Copa América, vai perder 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Hoje a família dele esteve aqui no CT, acompanhou o treinamento do Rafael, o primeiro pós-convocação, e ele concedeu uma entrevista para o canal oficial do clube, ao lado do pai Heloísio, e falou um pouquinho deste momento, digamos assim, mágico na sua carreira, sendo goleiro convocado para a primeira competição dele oficial com a camisa da seleção profissional. Bem, Glaucia, se o Brasil for à decisão, são 9 partidas. E aí o Jandrei, que renovou o contrato o ano passado, muita gente até questionou a renovação do contrato do Jandrei, será o titular nesse período. E o Yang, que é da base e é hoje a terceira opção, passará a ser o substituto imediato do Rafael. A outra notícia importante, aliás, lembrando que não só o Rafael, né? Bobadilla na seleção do Paraguai, Ferrarese na seleção da Venezuela, Rames Rodrigues na Colômbia, o Rames não tem sido utilizado, e o ponto de interrogação é o Arboleda,
Ele não tem ficado fora das convocações, mas na última data FIFA rolou um problema lá, fora de hora da concentração, e os jornalistas especializados em seleção equatoriana dizem que a federação vai puni-lo e que ele não será chamado para a Copa América. Bom para o São Paulo, ruim para ele se ele não for chamado. A outra notícia, o Wellington ficou mais uma vez perto de renovação. Depois que o Zubeldia conversou com a diretoria, falou: preciso que vocês renovem com o Wellington, façam o máximo para renovar. 2 reuniões haviam acontecido, distância gigante entre valores oferecidos e pedidos. No final de semana, ou antes do final de semana, uma aproximação das partes e a negociação deu uma boa adiantada. Não está certa ainda, mas a distância entre os valores diminuiu e o São Paulo pode, quem sabe, já nas próximas semanas, acertar esta renovação de contrato com o Wellington. Não precisaria comprar imediatamente um lateral esquerdo, já que perdeu o Caio Paulista. Se perdesse o Wellington, que poderia assinar um pré-contrato, ou pode ainda, no meio do ano, ficaria bem desfalcado no setor. Acertando com o Wellington, talvez a procura seja apenas por um outro lateral para compor o elenco. Vamos aguardar, Glauco. Vamos dar uma olhada agora, galera, na reportagem do Globo Esporte que falou da convocação do nosso goleirão Rafael. Salve, salve, galera! Boa tarde! Agora vamos falar de um ídolo colombiano que o tricolor não sabe o que fazer. Amanda Barbosa, boa tarde. E o Rames Rodrigues, hein? São Paulo tá torcendo pra ir pra Copa América, né? Oi, tudo bem, Andreoli? Boa tarde para você, boa tarde para todos. Tá torcendo sim, viu? A convocação colombiana ainda não saiu. Deve sair entre o fim dessa semana e o começo da próxima. Nestor Lorenzo gosta de fazer um suspense, deixar aí um mistério no ar. Mas a tendência é que Rames Rodrigues esteja na lista dos convocados para a Copa América da seleção colombiana. O São Paulo vê isso com excelentes olhos, torce não só pela convocação, mas por boas atuações também do jogador, até porque isso abriria a possibilidade de ele ser visto por outros clubes e de repente surgirem aí possibilidades de negociações, o que é bem aceito aí tanto pelo São Paulo quanto pelo próprio Rames, que não vem sendo aproveitado já há alguns comandos técnicos do São Paulo. A gente acompanhou isso com o Dorival, também com o Carpini e agora com o Zubeldia, que diz que vai usar quem acha que tem que usar. Então a gente aguarda aí essa convocação. A gente só lembra que o salário do Rames é de mais de R$1 milhão por mês, pagos aqui pelo São Paulo, né? Agora, uma outra convocação que já está certa é a do goleiro Rafael. Deve se apresentar à seleção brasileira já no dia 3 de junho, antes um pouco aí, porque tem os amistosos. E aí fica com a seleção, caso chegue à final no dia 14 de julho, pode desfalcar o São Paulo até em 9 jogos. E a gente lembra que ele é um titular absoluto. Então, essas duas frentes, uma convocação certa e outra na torcida ainda, viu, Andreoli? Perfeito, Amanda. Bom trabalho por aí. O sonho é com mais Globo Esporte. Tchau! Agora é com você aí, colega torcedor. Deixe seu like, deixe seu comentário se você ficou feliz ou ficou triste com a convocação do Rafael. Sua opinião aí, palpite para o jogo da Copa do Brasil. E muito obrigado a você que ficou até aqui. Um abraço.